Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes da prece inicial, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos para acompanhar a leitura do livro Pão Nosso de Chico Xavier por Emmanuel. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Apóstolos e seguidores do Cristo. Desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro em culto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro um carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantendo aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo, não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o seu pão, o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai os nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem,
Abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Amém. Rubem. O que vamos ler, meninas? Acho que é você, né, Rosinha? Sou eu, Zaninha. Acho que é. O Livro dos Espíritos, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, questão 536. Livro dos Espíritos. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Letra A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes têm como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Letra B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria, que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados com todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses, ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Letra A. Poderá haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? Letra A. Pertencem esses espíritos a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isto é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. 540.
Os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as necessidades sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo grau de desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Comentários? Fred, existe um livro ditado por São Paulo, eu não sei se eu já fiz essa referência a vocês, eu li há muito tempo. Ele se chama Elucidário. Ele é totalmente ditado por São Paulo, capítulo por capítulo. Ele fala sobre um trabalho que está sendo feito no interior da Terra para soerguimento de dois continentes, que podem ser aqueles continentes que nós perdemos, né? A Lemúria e a Atlântida. E esse trabalho está sendo feito pelos obreiros da luz, os obreiros da vida eterna. Agora, nós tivemos aí, nessa leitura que é claro que esses obreiros se servem, né, de trabalhadores, como as nossas construções aqui, né? Temos o engenheiro, o meteorólogo, e tem os trabalhadores que pegam mesmo na massa, né? Então, a questão que eles abordam lá nesse livro, que é um livro muito interessante, é difícil de achar, inclusive, é que a Terra tem que ser vai ser dotada de 2/3 superfície, né? Terra, e 1/3 mar, como era num passado remoto, aí, quando nós perdemos esses continentes. E esse objetivo é porque há uma infinidade de espíritos que necessitam encarnar nesse planeta, então é necessário que se crie e se deem condições, né, para que haja as manifestações. E com isso, esse fato irá acontecer, não sabemos quando, mas eu tive contato com esse livro em 78, por aí, entendeu? Ele está rodando pelo mundo. Obrigado, né? Por nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Então, pelo que a gente lê aqui, né, esses espíritos, né, eles não chegaram ainda a serem propriamente humanos, dotados de livre-arbítrio, né? Então eles executam as ordens dos espíritos superiores. Depois que eu li essa parte, tivemos também uma palestra do Centro Espírita, né?
às vezes quando vai estar se formando aquela tempestade, né? Eu fico imaginando, né, aquele monte de seres se reunindo para fazer os ventos, né, a movimentação atmosférica, né? Deve ser um espetáculo à parte, né? Certa vez, Chico estava, não sei se ele estava caminhando na beira da praia ou passando de carro, né? E ele começou a chorar, né? E ele viu que tinha um homem, né, na beira do mar, fazendo como se fosse uma prece, né? E os elementais da água, né, estavam todos em volta daquele homem, porque viram aquela luz, né, e ficaram muito curiosos, né? Então, a gente percebe que, né, existe entre o céu e a terra muito mais do que a gente consegue distinguir, né? E os espíritos mesmo nos falam que muitas coisas nós não temos ainda condições de compreender. Quer fazer algum adendo, Rubem? Os seres elementais, né? Que até você abordou, que a espiritualidade utiliza, né? Para fazer a movimentação desses fenômenos meteorológicos, essas questões todas aí que afligem, né, a humanidade, porque quem que não teme uma tempestade, né? Nossa, é tão terrível quando a gente vê imagens daqueles tornados devastando cidades, né? No meio oeste dos Estados Unidos. Os ciclones, né? Que devastação que eles causam, né? Mas são coisas que ainda nós vamos ter que enfrentar, né? Porque esse planeta ainda não está perfeitamente formado, né? Ele é teoricamente novo, né? Dentro do conceito aí galáctico, interestelar, aí sei lá. Não é, Fred? Um abraço. É interessante você ter falado isso, Rubem, que, assim, até nem tem tanto a ver com o tema, mas, né, muitas vezes a gente vê, né, todos os acontecimentos, né, os desastres naturais, a questão das pessoas, né, dos crimes, né? E o Haroldo, escutei outro dia numa palestra, né, ele falando assim, tem 200 bilhões de galáxias, né? Em cada galáxia tem mais não sei quantos bilhões de sistemas solares, né? E Deus perdeu o controle desse planetinha aqui chamado Terra, né? A gente acha que está tudo fora do quadrado, né? Que está tudo bagunçado, né? Mas pensando dessa maneira, né? Deus não perdeu o controle desse planetinha aqui chamado Terra, né? É que nós enxergamos tudo, né? De uma maneira muito limitada. Se nós pegarmos uma televisão, né? Ela é feita de, sei lá, milhares, milhões de LEDs. A gente enxerga uns poucos LEDs ali, né? E a gente não consegue ver o quadro inteiro. E também, se nós pensarmos, né, do nosso ciclo de vida, né, de, sei lá, 70, 80, 90 anos, é um período muito pequeno, né, para a gente tirar as conclusões. Porque essa parte, né, desses seres que movimentam a atmosfera, né, que a gente não consegue enxergar, me parecia antes que, sei lá, era uma coisa meio automática, meio aleatória, né? Aí a gente começa a perceber que em tudo existe ordem, né? Tudo existe um critério, né? Uma inteligência, né? Desde a planta que brota a partir da semente, né?
os ventos, os mares, né? Tudo isso tem uma ordem muito perfeita, né? Então, há muito que não sabemos ainda, né? Comentários finais antes de passarmos para as vibrações? De certa vez, uma comunicação de um ser extraterrestre. Ele disse que sobre a nossa arrogância. Eles vivem ali num cantinho de uma galáxia aí, não tão muito expressiva no conceito universal, e se arrogam no direito de dizer que eles são os únicos habitantes né? Os únicos seres criados por Deus. É uma mediocridade sem tamanho, né? A mentalidade humana, né? Nós sabemos que onde quer que brilhem sóis, há vida. Esse é um contexto irrefutável. Obrigado. Roseli, quer falar alguma coisa? Aqui em Minas tem um local que o pessoal vai muito assim, essas excursões, sabe? Para fazer prece, eles passam o dia lá. E uma amiga minha é muito católica, ela foi, e ela falou que quando começa a fazer as preces deles, né? Que juntam aquela multidão, né, de pessoas que vai, ônibus de tudo quanto é lado. Aí ela falou que o céu começa a se movimentar assim e muda as cores, sabe? Diz ela que é a coisa mais linda, mais maravilhosa que ela já viu, assim, na vida, né? Ela ficou encantada com aquilo. Ela falou, é impressionante. Aí ela falou que tem muita gente, o pessoal se dá as mãos, né? E chora. Diz ela que é tão emocionante. Aí eu pensando nesses elementos, né, da natureza, todo esse trabalho, né, esses espíritos, eu acredito assim que aquela corrente ali de fé, né, de devoção, né, das pessoas que vão, deve auxiliar, né, com os espíritos, né, que devem estar lá captando tudo, participando, né, dessa troca de energias, é que deve movimentar alguma força dessa natureza, né, para que isso aconteça, né? Diz ela que o céu ficou assim, o dia que ela foi meio rosado, assim, meio lilás, sabe? Diz ela que é muito bonito. Realmente deve ser muito bonito mesmo, né? E se eles são atraídos, né, por essas vibrações, e devem ser, né? Aí, aí mais um motivo para que isso aconteça, né? Mas é claro que sempre há algo que os dirige, né? Sim, Mas obrigado, Roseli. por nada, imagina. Obrigada Vamos aí. então agora passar para as nossas vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui, juntos em nome dele. E aqui ele está representado pela espiritualidade maior, que está na casa de cada um de nós já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do nosso ambiente familiar, restaurando as nossas proteções vibratórias e trazendo até as nossas casas todos aqueles irmãos desencarnados que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. E peçamos então que Jesus ampare todos os nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão sofrendo
obsessões cruéis, e devemos pedir, principalmente pelos seus obsessores, que nada mais são do que os inimigos que antes foram traídos em suas mais caras afeições. Peçamos por eles, para que Deus conceda a possibilidade deles perdoarem aqueles que perseguem. E que agora cada um de nós possa fazer vibrações pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que Jesus ampare todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento neste momento. E que possamos também pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo moral, espiritual e material que precisamos. Sendo que devemos saber pedir, devemos pedir com sabedoria, porque nem todas as nossas aspirações e desejos, ainda que justos, podem ter acolhimento. Pois, segundo Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, peçamos à espiritualidade maior que faça essa triagem dos nossos desejos, para que só conceda aqueles que sejam para o nosso bem e daqueles que estão ao nosso redor, afastando tudo que poderia nos desencaminhar, pois lembrando que as nossas limitações são seguros, são garantias para que continuemos aproveitando o máximo essa existência. Vibremos pelos nossos governantes, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra sejam amparados, sejam tocados pela espiritualidade maior, para que possam restabelecer e manter a paz na Terra e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços constantes e diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Camille e Rubem. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria,
que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Luz, paz, saúde a nós todos. Boa Amém. noite, obrigado, gente. Amém. Deus abençoe a todos.